tenho a honra de passar a palavra ao Dr. Marco Aurélio Marangon para proferir a palestra sobre o tema Interpretação Constitucional, uma análise crítica. Boa noite a todos vocês. É com muita alegria que eu vejo hoje essa instituição que tem nos brindado com uma excelente formação, com profissionais que têm alcançado sucesso já reconhecido, não só no estado do Paraná, mas também em todo o Brasil. Então, gostaria de inicialmente começar cumprimentando o Dr. Alaimer, nosso diretor do Centro de Ciências Sociais, Dr. Sérgio Vaz, coordenador de graduação, Dr. Vladimir Brega, nosso coordenador do mestrado, em nome dos quais eu cumprimento todos os professores aqui presentes. Gostaria também de cumprimentar a professora Lucy, grande responsável pelo nosso convite. Eu sempre digo que é com bastante juventude, energia e vontade que as coisas acontecem. E, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui e fico muito feliz. Agradeço demais, Lucy, pelo convite. Também, em nome de todos os acadêmicos e todos os nascidos aqui na gloriosa cidade de Jacarezinho, cumprimento meu colega, irmão, amigo. A gente fala que os amigos são os irmãos que a gente escolhe. E hoje eu queria render especiais homenagens, dedicar minha fala ao professor Flávio Pansieri, que é cidadão nascido aqui em Jacarezinho, filho do seu Toninho, da dona Dil, estava no colégio Padre Magno, morava algumas quadras aqui. Hoje a gente teve a oportunidade de conhecer onde era a residência da família, à época, e dizer que, em todas as lides que ele tem combatido, em Curitiba, no Brasil, em Brasília, ele tem honrado e representa um pouquinho dessa energia que está vivo em cada um dos estudantes aqui desta faculdade, em cada um dos cidadãos nascidos aqui em Jacarezinho. Então, Flávio, minhas homenagens. Sei que para vocês esse é um momento muito importante e eu só posso agradecer mais uma vez a todos pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês para um pequeno bate-papo. O tema da minha palestra, como vocês sabem, é a interpretação constitucional, uma análise crítica. E nesse contexto me foi dado algo em torno de 30 minutos para a gente bater um papo, fazer algumas reflexões acerca dessa questão que está transitando, como a crista da onda no meio acadêmico. Hoje a gente fala muito sobre judiciário, fala o papel da política, o papel do direito, quais são as mediações para a gente enfrentar, até onde pode ir a decisão judicial, como enfrentar essa questão quando envolve determinações democráticas ou não, e o que se ergue como um grande modelo para o século XXI, alguns já chegam a dizer assim com muita efusividade, com muita ênfase, é a ideia de que vivemos o século do judiciário. Por quê? Nós temos aí, no período pós-revolucionário, o século do legislativo. Todos vocês sabem que só após as grandes revoluções, e especialmente depois de 1803, nos Estados Unidos, que vai surgir o Judicial Review, no caso Marbury versus Madison. E nas grandes revoluções, ainda assim, Inglaterra e França, quando se falava em controle de constitucionalidade, eram modelos reticentes. Só agora, em 2009, 2010, a gente começa a falar efetivamente em controle de constitucionalidade de direitos humanos na Inglaterra. A França, Constituição Política, o Conselho Político, o Conselho de Estado, na verdade, controle desde 1958, ainda muito eminentemente político e não um controle efetivamente jurisdicional. Ou seja, nós temos aí alguma coisa que historicamente estava enraizado no poder legislativo, a ideia de soberania, da vontade geral, em Rousseau, por exemplo. Posteriormente, século XX, 1900, a gente intitula geralmente como o século do executivo. É o século de grandes totalitarismos, o século das ideias em que os próprios ideais do constitucionalismo se perdem em diversos países da Europa, e isso vai ser resgatado mesmo para um novo constitucionalismo, que a gente vem chamar hoje de pensamento pós-positivista, na Europa, no pós-guerra, basicamente, especialmente a partir da doutrina alemã e italiana, francesa nem tanto. Pois bem, como uma série de influxos doutrinários, teóricos, enfim, a gente hoje vive novas perspectivas. O legislador já não tem mais a proeminência de outrora. Em compensação, nós temos aí um poder judiciário forte, um poder judiciário ativo, que efetivamente tem contribuído muito
para o desenvolvimento social, que tem contribuído muito para a evolução na nossa sociedade. E a grande questão que surge é, quais seriam esses limites? Como a gente pode enfrentar problematicamente a questão da interpretação constitucional quando nós temos, né, já reconhecido, não vou mais entrar aqui nesse debate com vocês, até porque tem pouco tempo para isso, diferenciar princípio e regra e dizer, olha, princípio é norma, então, portanto, nós temos que interpretar os princípios. Né? Como aplicar princípios nesse contexto? Como trabalhar essa dicotomia princípio e regra? Quando efetivamente uma regra deve ser, a gente chama isso na teoria do direito em derrotada, né? Porque ela não é declarada inconstitucional, porque isso vai ser à luz do caso concreto, e não seria aplicável em nome de um princípio. Por quê? O oposto, né, das grandes contribuições do judiciário é o que a gente chama de discricionariedade judicial, que também é incompatível com o eu enfrentava os batalhões, a gente sabe que o processo interpretativo ele é complexo, ele tem uma série de fatores e que é impossível, apesar de alguns, eu vou mostrar para vocês, tem gente que ainda não percebeu isso, apesar de alguns não acreditarem, esse processo interpretativo é um processo multifacetado, um processo de várias perspectivas. Então sempre há um elemento de vontade por trás dele. No entanto, isso não significa a proeminência do elemento de vontade. Isso não significa que cada um pode aplicar o conceito de justiça a partir da sua própria concepção de justiça. Porque o Estado de Direito ele coloca algumas amarras a isso. E a gente não tem como negar que o princípio da legalidade surge como uma grande conquista da civilização em relação a um período medieval de múltiplas ordens jurídicas, de métodos aplicativos tópicos, onde não havia segurança jurídica. E quando você chega, por exemplo, no direito penal, no direito tributário, e diz, olha, aqui a legalidade é a regra, você também está dizendo o seguinte: nós zelamos no Estado de Direito por um princípio básico, que é, você deve saber quais condutas você toma hoje para as consequências de amanhã. Significaria desde já, então, a proibição de retroatividade e malamparte, né? A retroatividade para prejudicar o réu, o contribuinte. Pois bem, então a gente, quando fala de interpretação, nós falamos alguma coisa que diz respeito à atividade hermenêutica. Todos vocês, possivelmente, né, já tiveram algum contato com essa palavra, porque é uma palavra da faculdade de Direito quase. Lógico, muito na filosofia também. Mas não é uma palavra comum, você não sai aí à noite dizendo, olha, vê uma gatinha e diz, olha, vamos conversar sobre hermenêutica jurídica. É meio complicado. Mas, de qualquer modo, na faculdade a gente começa a ter contato com ela, começa a adquirir um novo vocabulário, enfim, uma nova estrutura. E hermenêutica jurídica, né, e antes disso hermenêutica, que deita suas raízes na filosofia da linguagem, diz respeito a uma atividade de compreensão. Nós podemos definir assim: hermenêutica é a arte da compreensão. E depois nós vamos explicar o que significa arte e o que significa compreensão nesse contexto, para a gente quebrar um pouquinho a racionalidade, digamos, tradicional, né, presente aí nas escolas de direito. Então vamos lá. A mitologia nos conta que o deus Hermes, ou Mercúrio na mitologia romana, né, ele era um semideus alado, que era o deus do entendimento. Deus dos comerciantes, porque justamente ele tinha essa facilidade de fazer a tradução das diversas línguas, daí porque a ideia de hermenêutica sempre esteve relacionada ao entendimento, tradução, né, que também pode ser alguma coisa de traição. O tradutor é um traditore do italiano, que pode ser um traidor, aquele que faz a entrega no direito civil e faz a tradição também. Então, Hermes, enquanto semideus alado, semideus porque é fruto de um relacionamento de Zeus com uma terráquea, com uma humana, ele tem o seguinte poder, que revela o paradoxo. Ao mesmo tempo que ele não é um deus pleno, para os humanos ele pode ser o maior dos deuses. Por quê? A voz dos deuses é inaudível e incompreensível para os seres humanos. Logo, os humanos sabem o que os deuses querem através do que Hermes diz que os deuses querem.
Só que não existe a possibilidade de fazer aquilo que a gente aprende lá no primeiro grau, a prova real dessa vontade dos deuses. Ou seja, há uma barreira para o humano de, ao não alcançar a vontade dos deuses, a verdade dos deuses, a gente pode dizer hoje a verdade da teoria do conhecimento, e ele esbarra nessa característica linguística que significa o seguinte: se a gente não sabe exatamente a vontade dos deuses, nós sabemos o que Hermes diz que os deuses dizem. E não dá para fazer essa prova real. Se Zeus um dia pede, quero o sacrifício de 12 virgens e um carneiro, Hermes pode inverter, diz, olha, um carneiro e 12 virgens e Zeus vai ficar feliz. Mesmo que viesse um castigo, como saber se Hermes estava mentindo? E é um pouco disso que começa a surgir quando o Hermes é o Hermes constitucional. Ou seja, nós temos alguém, né? Alguns filósofos do direito sempre dizem, olha, o juiz é o que erra por último. No caso do Supremo, o Supremo é o último juiz constitucional que erra por último. Porque ele é que detém a última palavra acerca das questões constitucionais. Agora, em diversas decisões, umas um tanto polêmicas, como a própria demarcação das terras indígenas em Raposa, Terra do Sol, a súmula das algemas, em que não havia requisito constitucional de decisões anteriores, né, de grande controvérsia jurisprudencial sobre aquele tema. Ou seja, em diversas decisões de cunho bastante polêmico, nós estamos vendo Hermes atuar. Hermes dizer a verdade acerca do que a Constituição diz. E aí a pergunta que surge é, qual é o limite para esse Hermes constitucional? Nós aceitaríamos viver num século soberano, num novo soberano? Ora, a luta do constitucionalismo é a luta contra a tirania e contra o absolutismo, pessoal. E o problema é que quando a gente joga no núcleo do sistema princípios abertos como a dignidade da pessoa humana, a ideia de justiça, ou a própria noção de moralidade, a gente quebra alguma coisa que está inerente à estrutura do Estado de Direito. Veja, a análise crítica da interpretação constitucional não significa a negação das contribuições feitas pelo judiciário e tudo de bom que juízes no Brasil inteiro têm feito. Significa dizer que se, de um lado, nós evoluímos muito para chegar no pensamento que a gente pode chamar hoje de constitucionalista ou pós-positivista, enfim, de outro, nós não podemos perder de vista de que um novo soberano não é uma coisa que nós queremos. E eu mostro para vocês em relação à história do constitucionalismo. Desde a antiguidade grega, quando a gente fala de Constituição, a gente chama geralmente a ideia de politeia. Politeia ideal, alguma coisa que está entre a democracia e uma deliberação contra-majoritária. Porque para os filósofos gregos como Aristóteles, por exemplo, não necessariamente a democracia plena seria o melhor regime. Então, nós pensamos a ideia de politeia como o que eles dizem de constituição dos pais. Né? Uma constituição formada por razão e reflexão. Reflexão que se solidifica ao longo da história. A Hannah Arendt diz para a gente que isso era o muro que garantia o peso das instituições gregas. E o modelo de politeia, nos ensina o professor Maurício Fioravanti, um livro chamado Constituição da Antiguidade aos Nossos Dias, que tem a versão em espanhol, era um modelo, então, que, de certo modo, combinava aspectos de classes sociais distintas para que houvesse o equilíbrio entre elas. Porque a hipótese básica seria o seguinte, olha, um governo monárquico, governo de um, pode ser um excelente governo do ponto de vista da eficácia. Qual que é o problema do governo monárquico? Esse um pode deixar de ser o governante de um para todos, para se tornar o governante de um para o benefício desse próprio um. E aí ele se torna um tirano, um que governa com um único nome para satisfazer os próprios desejos, sem se preocupar com a diferença. Depois, então vamos aumentar o número de pessoas que participam. Vem o governo de uma elite, dos mais capazes, de uma elite econômica, geralmente pode dizer aristocracia. Os Aristói dá uma ideia de elite para a antiguidade grega. Ora, o mais capaz, a aristocracia, também tem sua forma deturpada na leitura aristotélica, que vai ser a oligarquia. Poxa, então também, se a gente joga o poder na mão de um grupo, apesar de ser um grupo especializado em determinada área, pode gerar problemas. Por fim, a democracia. Qual o problema da democracia?
é justamente a pergunta fundamental. O que diferencia a democracia da tirania do povo? O povo pode tudo? É possível a população, na ordem constitucional brasileira de hoje, democraticamente acabar com a democracia? Não, todos sabem que existem cláusulas pétreas para isso, ou seja, precisaria de uma nova Constituição, de um novo processo revolucionário para que isso acontecesse. Se existem cláusulas pétreas é porque tem algum limite à ação democrática. E esse limite, vocês sabem, são os direitos fundamentais. Esse limite são os princípios estruturantes do Estado. Ou seja, há um mecanismo de equilíbrio que se coloca, e a ideia da Politeia é isso. Vamos dar uma partilha para o executivo representado pela monarquia, para uma elite representada pelos mais capazes, que poderiam fazer, por exemplo, as obras, alguma coisa hoje como se fosse o próprio Poder Judiciário, as agências reguladoras, ou seja, técnicos, né? Pessoas que passaram em concurso, enfim. E o parlamento representando a estrutura democrática, para que no sistema de freios e contrapesos, um poder tente eliminar as falhas do outro. Para o rei não se deturpar, para o executivo não se deturpar, nós colocamos um sistema de controle judiciário, controle administrativo. Para o parlamento não mandar em tudo, nós colocamos um controle de constitucionalidade. E assim o sistema vai se fechando em torno de um equilíbrio. E isso, apesar de não ser alguma coisa alcançável diretamente, é alguma coisa desejável, alguma coisa que se espera para que a gente possa falar dentro de uma estrutura constitucional e democrática ao mesmo tempo, para que a gente possa falar em Estado social e democrático de direito. Pois bem, como chegamos então a essa estrutura de amplo controle de constitucionalidade no Brasil? Ora, existem diversas razões para isso. E as grandes razões estão postas mesmo no direito positivo previsto na própria Constituição. Primeiro, nós sabemos que a nossa Constituição ela é bastante analítica. Ou seja, apesar de a gente enfatizar a principiologia, em sua grande parte a Constituição contém regras. Ela é uma Constituição detalhada, ela é uma Constituição que diz para o legislador o seguinte: olha, legislador, você não pode alterar diversas normas de maneira simplória, de maneira ordinária, pelo processo legislativo ordinário. Você tem que fazer pelo menos um processo constituinte derivado. Então, nessa parte, ela é rígida, porque tem um processo mais complexo do que um processo ordinário. Mas ela não só é rígida, como também era tida como parcialmente imutável em relação às cláusulas pétreas. Então, ele passa uma mensagem muito forte para o legislador, que é: os seus limites de atuação estão demarcados. E por que isso? É um pouco como a mitologia de Ulisses. Ulisses, quando regressa para sua casa, na Ilíada de Homero, ele vai passar pelo canto das sereias, o lugar onde ficam as sereias. E ele quer ouvir o canto das sereias. Qual que ele faz? Ele se amarra, pede para que os marujos amarrem ele ao mastro e dizem: olha, quando eu perder a razão, porque eu estou encantado, vocês vão ficar com, né, alguma coisa para tampar o barulho no ouvido, um algodão, qualquer coisa. Quando eu perder a razão e gritar para vocês e me desamarrem, porque eu vou me jogar, né, porque eu vou encontrar a minha sereia, vocês não me desamarrem. Porque agora eu estou no momento de sobriedade. As cordas vão me segurar quando eu estiver no momento de paixão, no momento de grande comoção nacional, que é o canto das sereias. O canto das sereias está aí a todo momento dizendo para a gente: olha, vamos colocar pena de morte no Brasil, vamos acabar com a maioridade penal, vamos ser mais duros, esquecemos que as cadeias estão lá cheias de cidadãos também, condenados, mas cidadãos. E o canto da sereia está a todo tempo nos atraindo. Mas alguém muitas vezes diz: olha, quer condenar? É perfeitamente possível na democracia. Mas obedeça o devido processo legal, obedeça ao princípio do juiz natural, estabeleça as regras claras. Porque é assim que se constrói uma civilização. Do contrário, a gente começa a confundir as coisas e voltar à barbárie. Nós já vivemos isso antes na história. Pois bem, então, o primeiro grande motivo é o motivo de direito dogmático e positivo. A nossa Constituição é uma Constituição analítica. Depois, nós temos motivos, né, dentro da estrutura ainda de direito positivo da Constituição, que ela promove esse avanço do judiciário.
e promove com propriedade. Havia uma estrutura, né? A Constituição Cidadã também é uma Constituição medrosa, porque sai de um regime traumático, então ela se cerca de todas as amarras de Ulisses para que Ulisses não caia de novo naquele período ditatorial. Então, a Constituição de 88 estabelece uma grande estrutura de direitos fundamentais, desde os direitos individuais até os direitos sociais. Ela chega a regular até mesmo a ordem econômica, chega a regular diversos aspectos que talvez não fossem nem necessários. Mas ela está lá, ela está presente. E em relação aos direitos fundamentais, ela ainda diz, olha, não basta ter só os direitos, ainda tem as garantias. Ou seja, ela está dando um recado muito duro ao parlamento, muito duro ao executivo. Ela está dizendo, olha, à medida que eu fui promulgada, eu tenho pretensão de eficácia. E pretensão de eficácia significa o seguinte, que talvez haja um monte de promessas não cumpridas e inconclusas em 1988, o que não significa que essas promessas não possam ser cumpridas ao longo do tempo. Porque existem vários critérios de efetividade da norma constitucional através da interpretação, e esses critérios podem ser avaliados, podem ser reavaliados ao longo do tempo, revisados. Imaginem o seguinte, todo cidadão tem direito à saúde, está lá no 196. Pois bem, um cidadão portador do vírus HIV, ele poderia dizer, olha, em 88, ele entraria com mandado de segurança exigindo o remédio para o direito à saúde. Qual que era o problema em 1988 desse tipo de medicamento? Não havia medicamentos eficazes para garantir o direito à saúde. Ou seja, havia uma possibilidade normativa da concessão desse remédio, mas não havia uma possibilidade fática, né, a existência do remédio, e muitas vezes não há uma possibilidade econômica, né, o que significa o quê? Que você precisa alargar esses limites. Só que a tecnologia, o tempo, o desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento social, vai alargando esses limites. E isso pode significar, por exemplo, que em 1998 o Brasil já tinha políticas de universalização do coquetel anti-HIV. Ou seja, já era possível no campo da prática a concessão, a garantia do direito à saúde para os pacientes do vírus HIV. Todavia, quem sabe muito caro, houve todo um problema do então governo com a relação de quebra de patentes, etc. E a partir de então a gente começa a pensar em níveis novos de factibilidade, a universalização da entrega desse coquetel, até o ponto em que hoje o Brasil ele é modelo para o mundo. Então, a interpretação constitucional ela se deu de maneira, digamos, evolutiva. Pois bem, além de prever uma grande rol de direitos individuais e sociais como direitos fundamentais, a Constituição de 88 também dotou o Judiciário de um amplo controle de constitucionalidade. Um controle que vocês sabem difuso e um controle concentrado. Além disso, temos um controle político feito pelas comissões de Constituição e Justiça, um controle político feito pelo veto presidencial, ou seja, todas as mensagens para a nação brasileira estavam muito bem colocadas. Nós queremos que essa Constituição seja efetiva. E é nesse rumo que se trabalha a ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade, ação de descumprimento de preceito fundamental, o mandado de injunção. Olha quantos instrumentos nós temos aí. Ação popular para a preservação do patrimônio público, o mandado de segurança, habeas data, habeas corpus. Então, as mensagens do direito positivo foram muito claras rumo a um judiciário forte. E isso tem que ser respeitado. Paralelo a isso, nós temos um movimento teórico doutrinário. Né? No contexto, por exemplo, da Academia de Direito Constitucional, a partir de 99, 2000, a gente viveu, enquanto alunos universitários, todo um movimento em que professores de Direito Constitucional do Brasil inteiro se erguem para dizer, olha, nós não podemos mais ficar na legalidade de outrora, do positivismo rasteiro. O direito constitucional também é um espaço de luta emancipatória, ou seja, a partir das raízes de professores como Paulo Bonavides, né, José Afonso da Silva, que tinha uma leitura muito comunitarista na hora de elaborar, foi importante, né, nas suas contribuições para o próprio texto de 88, o professor José Afonso. Ou seja, a partir de pensadores de vanguarda que se contrapunham ainda a constitucionalistas com ranços ditatoriais e para isso encontraram resistências, nós temos aí uma nova geração de constitucionalistas. Né? O professor Luiz Roberto Barroso, o professor Clemerson Kleber, professores do Brasil inteiro,
Vem também a nova geração de professores que vão trabalhar a chamada constitucionalização do direito, ou seja, digam, respeitem a Constituição no nível do direito civil, o professor Luiz Edson Fachin, o professor Gustavo Tepedino, o direito processual penal, o professor Jacinto Coutinho. Ou seja, há todo um levante constitucionalista, doutrinário, que se dá especialmente a partir da década de 90 no Brasil. O que vai, então, impulsionar o ensino jurídico a tal ponto que hoje é muito difícil você encontrar uma faculdade de Direito que não fale da importância da Constituição, da diferença entre princípios e regras, que explique um pouquinho de Alex, do Org. Ainda que a gente sabe que no Brasil, né, a gente tem vulgatas de pensamentos. Né? Alex é estudado parcialmente, né? Mesmo assim já vira uma grande teoria, do Orkin também, mesmo que Clausen é criticado injustamente. Enfim, as vulgatas teóricas estão aí. E então a gente diz o seguinte, olha, agora a Constituição tem que ser aplicada, essa Constituição ela tem princípios e princípios e regras, como bem diz o professor Canutilho citado já, são espécies, né, de um gênero maior, que é norma jurídica. Ok. Nós demos, então, um desenho institucional para os nossos meninos. Um desenho institucional para os formandos, um desenho institucional para aqueles que vão fazer concurso, um desenho institucional para aqueles que já passaram em concurso, e a gente explica isso. E a gente diz, olha, vai lá e aplique o princípio. Vai lá e diga o que é a dignidade da pessoa humana. No entanto, pessoal, e aí que é a problemática, né, que eu já tenho que quase desdobrar para o final, a problemática que dá sentido à ideia de uma crítica da interpretação constitucional, que é justamente, né, um problema de fundo, de fundamento, e depois um problema de método. O problema de fundamento surge a partir da noção de que, apesar de a gente ter evoluído em termos doutrinários e teóricos, nós não conseguimos construir, mas já há aí obras jurídicas no Brasil, pensadores que têm trabalhado novas características da filosofia da linguagem, por exemplo, o Sr. Lenin Streck, né? Nós não conseguimos ainda construir uma estrutura para compreender a decisão judicial em sua complexidade e para nos desvencilharmos dos velhos dogmas da modernidade legalista. O que significa dizer o seguinte, se de um lado nós evoluímos a tal ponto doutrinário e a reconhecer essa superioridade da Constituição, no plano da racionalidade, nós ainda estamos no início do século XX. Porque desde lá a filosofia fez a chamada virada linguística na mão de autores como Heidegger e Wittgenstein. Antes dele, autores como Frege, Russell e o Wittgenstein na linha da linguagem analítica ou lógica. Mas nós não compreendemos isso ainda. Nós não temos dificuldade com essa estrutura de pensamento.